seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast de MotoGP. Hoje para comentar a 12ª etapa da temporada 2024, Grande Prêmio de Aragon, e finalmente 1043 dias depois, Marc Marquez é novamente um vencedor de corrida na MotoGP, um vencedor de GP, no caso, né, tivemos a vitória na corrida sprint e a vitória no GP, um final de semana dominador do Marc Marquez. Todas as sessões que ele entrou na pista, ele foi o mais rápido, um final de semana que trouxe tudo aquilo que a gente sabe que o Marquez faz de melhor na MotoGP, pista exatamente anti-horária e também um asfalto aí com problemas, com dificuldades aí de aderência para todos os pilotos. O asfalto não maturou muito bem. Vamos falar sobre isso e vamos falar também do acidente entre Alex Marquez e Pecco Bagnaia, o que aconteceu ali, uma conduta, na minha opinião, bizarra de um piloto em particular, que eu vou falar durante esse vídeo, mas isso dá a Jorge Martin, que chegou 5 pontos atrás do Pecco Bagnaia nesse Grande Prêmio de Aragon, uma liderança de 23 agora, indo para as duas corridas de Misano. Tanto o Bagnaia tem muito aí a fazer se ele quiser chegar na perna asiática da temporada, na frente no campeonato. Mas antes de falar da corrida, vamos aqui passar o resultado das provas rapidamente. A sprint teve Marc Marquez na frente, depois Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez na quarta posição, Miguel Oliveira, Brad Binder, Enea Bastianini, Fábio Quartararo, que no final passou o Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia não se entendeu com a moto durante a corrida sprint. Já na corrida tivemos o mesmo pódio, depois Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fábio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Rins indo muito bem aí com a Yamaha, depois Jack Miller, Aleix Espargaró, Takaki Nakagami, Augusto Fernandes, Johan Zarco, que fez uma boa classificação, conseguiu passar diretamente para o Q2, e o Juan Mir fechando a zona de pontos. Já no campeonato, Jorge Martin tem 299 pontos contra 276 do Pecco Bagnaia. Marc Marquez agora é o terceiro de novo no campeonato com 229, um ponto a mais que o Enea Bastianini, e o Pedro Acosta passa pelo Maverick Viñales, agora fecha o top 5 depois dos dois pódios que conseguiu nesse final de semana. Muito bem, se você está no Full Gas Podcast, se você gosta de MotoGP, considere se inscrever aqui no canal. Falamos de MotoGP, obviamente, como ela merece, com profundidade aqui no canal. Enfim, vamos analisar essa corrida. Portanto, se você gosta dos vídeos, se você gosta do canal, considere se inscrever se você não for inscrito e dar like nesse vídeo. Mas Grande Prêmio de Aragon, tava pintando essa vitória do Marc Marquez no primeiro semestre. Nesse segundo semestre ele não começou tão bem, fez uma boa corrida na Áustria, uma excelente corrida de recuperação, mas de fato ele não encaixava muito bem o final de semana. Ele não encaixava, acho que, o final de semana desde o começo do ano. Dessa vez deu tudo certo e ele conseguiu a vitória 1043 dias depois, a 60ª vitória do Marc Marquez na MotoGP, que coloca ele em terceiro nesse ranking, né? O Valentino Rossi tem 89 vitórias, o Giacomo Agostini 68 e o Marc Marquez agora 60. E uma corrida como nos velhos tempos do Marc Marquez, né? Lembrou um pouco a temporada de 2019, eu não sei se você se lembra, na corrida da Argentina ele abriu mais de 10 segundos, exatamente mais ou menos com a condição de asfalto parecida, né? A Argentina nunca teve um bom grip no asfalto, o Marc Marquez sempre andou muito bem lá. Se não me engano, era uma diferença de mais de 10 segundos, que ele chegou dançando na linha de chegada e ficou tipo 10 segundos de diferença. Foi uma corrida esmagadora do Marc Marquez, assim como também a gente viu em 2019 também na classificação na República Tcheca, uma pista aí de condições mistas e o Marc Marquez botando 2,5 segundos, né, no segundo colocado, fazendo a pole position. Eu diria que foi uma performance desse nível do Marc Marquez. É uma pista que ele vai muito bem, uma pista anti-horária, né? Muita gente às vezes se pergunta, por que o Marc Marquez gosta tanto de pista anti-horária? Basicamente é porque o lado do freio traseiro na pedaleira é o lado direito, ou seja, se você faz mais curvas para a esquerda, você tem mais controle do freio traseiro, você consegue posicionar melhor a moto na entrada da curva, preparar melhor a saída das curvas. Durante muito tempo na MotoGP não se usava o freio traseiro. O Marc Marquez meio que trouxe essa novidade aí no começo da década passada, e hoje o freio traseiro é indispensável na MotoGP, né? A gente falou muito de cotovelo no chão em 2013, 2014, que era o estilo de pilotagem do Marc Marquez, mas o freio traseiro também é uma coisa que ele incrementou na MotoGP e hoje você tem que andar desse jeito. Se você não está andando desse jeito, se você não está colocando o cotovelo no chão, se você não está usando o freio traseiro, você está fazendo alguma coisa errada. Enfim, poucas vezes vimos uma diferença tão grande. Foi uma disputa, na verdade, pelo segundo lugar. O Marc Marquez não deu chance para ninguém, não teve misericórdia de nenhum dos rivais. De fato, onde ele fazia mais a diferença era nas curvas para a esquerda, né? Principalmente na última curva. Se você viu os treinos de sexta-feira, certamente você entendeu o potencial. O Marquez ele ganhava quase 3 décimos do resto na última curva. Também a entrada do retão, o Marquez estava muito bem ali, ele conseguia ter mais aceleração do que as Ducati GP24, que a gente sabe que é um ponto forte, né? Principalmente pelo Ride Height Device incrementado da GP24. A gente viu em Mugello como isso fazia diferença. Enfim,
obviamente o saca-rolho invertido, e também a curva 10, que é a curva Mark Marques, né? Uma curva gigante para a esquerda. Eu acho que não existiu uma curva melhor para se chamar Mark Marques do que uma curva gigante para a esquerda, uma curva que não tem fim praticamente. Enfim, Aragon é uma das pistas do Mark Marques e ele voltou exatamente de uma maneira até esperada em Aragon. Mais um comeback do Mark Marques, né? O Mark Marques que teve aquele problema da diplopia em 2011, ainda na Moto2, voltou, venceu a primeira corrida em 2012, enfim, abriu ali a temporada magnífica dele na classe intermediária, que ele rendeu o título e a passagem para a MotoGP em 2013, quando ele foi campeão, e outro retorno do Mark Marques quando ele venceu a corrida na Alemanha em 2021, depois, enfim, de todo aquele trauma ali, de toda a contusão ali que ocorreu em 2020, e que ele continua, inclusive, tentando se recuperar dela até hoje, né? Então aí o Mark Marques, depois de 4 cirurgias, vencendo de novo, dominando de novo na MotoGP, goste você ou não dele, é um cara que é um fora de série, é um dos gênios aí de todos os tempos do esporte. A gente pode discutir quem foi melhor, Valentino, Marques, enfim, Agostini, Durham, mas de fato o Mark Marques é uma lenda, cara, não tenho o que dizer sobre ele. Pista sem aderência, como ele entra na curva, como ele consegue inclinar mais do que todo mundo, como ele explora esses limites muito melhor, é uma coisa que é sem igual aí, eu diria que na história. Mas apesar da grande atuação do Mark Marques, essa corrida ficaria marcada para sempre, já não tivesse acontecido mais nada na prova, mas a corrida foi bem chata, na verdade, né? A corrida foi uma corrida bem estacionada. Quem deu graça para a prova foi o Pecco Bagnaia, que estava largando na terceira posição, largou nos 2 dias, teve problemas ali, o asfalto da pista, né, realmente não estava em condição, não tinha maturado muito bem, essa pista foi reasfaltada há pouco tempo, e aí para piorar, durante o final de semana, 2 vezes durante a noite, choveu muito em Aragon, ou seja, trouxe ainda mais sujeira para a pista. E do lado sujo do grid, né, do lado do qual o traçado não passa, segundo o Aleix Espargaró, durante a sprint, estava até marrom o lado esquerdo do grid, de tão sujo que estava. A Dorna estava tentando limpar ali, os comissários tentando limpar aquele lugar do grid, mas não deu certo, né? A gente viu a largada do Aleix Espargaró, ele postou no Instagram uma largada que saiu patinando, mesmo com controle de tração, né, de tão liso que estava ali. A gente viu o Pecco Bagnaia nos 2 dias saindo de lado na largada. Realmente é um nível de asfalto, um nível de condição que não está no nível da MotoGP, né? O Pecco Bagnaia, acho que ele ficou bravo, e ele tem todo o direito de ficar bravo com isso, porque ele precisa de condições mínimas de aderência para conseguir largar num campeonato mundial. Enfim, o campeonato está sendo disputado ponto a ponto. No fim das contas, ele se classificou na frente do Martin, mas não foi uma coisa boa, porque o Martin estava largando do lado limpo da pista. Então, ou do lado que era muito mais limpo da pista, né? Largar do lado limpo, sujo, é uma coisa. Agora, do lado que tá imundo da pista, aí já é outra história, né? O Pecco tinha feito uma corrida sprint muito ruim, conseguiu 1 ponto só na 9ª posição, e no GP tava se recuperando bem, conseguiu passar ali o Pedro Acosta, e no final da prova tava se aproximando cada vez mais do Alex Marques. O Alex Marques obviamente sabia disso, tava sentindo a pressão do Pecco Bagnaia, tanto que cometeu um erro, e aí no retorno desse erro, ele cometeu, na minha opinião, um dos erros mais bizarros que eu já vi na história da MotoGP. Eu acompanho a MotoGP há muito tempo. Foi, no mínimo, uma conduta muito limitada ali do Alex Marques, que pode dizer, sim, que não viu o Pecco Bagnaia, porque, enfim, estava inclinado, exatamente mais ou menos como aquele incidente do Pecco Bagnaia com o Mark Marques em Portugal. O Pecco Bagnaia estava olhando para cá, o Marques estava tentando voltar para cima dele por fora, mas os dois estavam sob muito mais inclinação. Na minha opinião, ali, mais culpa do Pecco Bagnaia do que do Mark Marques, assim como agora, na minha opinião, muito mais culpa, eu diria 100% da culpa pro Alex Marques, que estava por dentro e não estava mais na frente, né? O Pecco Bagnaia já tinha meia moto na frente dele, né? Mais de meia moto, né? Ele bate na rabeta do Pecco Bagnaia. E o problema do incidente não é bem só o toque, porque no toque é possível ver o Alex Marques ainda olhando pro lado, né? Ele ainda tá olhando pro horizonte, para onde a moto tá indo. O problema é que ele dá o primeiro toque e ele não tira a mão do acelerador. Ele dá o segundo, ele dá o terceiro, até que os dois caem no chão. É um toque que parece que o Alex Marques, ele abriu o acelerador de propósito, assim, de tão bizarro que é. Eu acho que ele tentou provavelmente tocar o Pecco Bagnaia para seguir na frente, para tirar o Bagnaia da pista, o Bagnaia depois volta. Mas eu acho que ele tocou ali no ponto errado da moto do Bagnaia, e no fim das contas, quando você toca roda traseira e roda dianteira, a roda dianteira é normalmente a que perde. Então eu acho que ele acreditou que só o Bagnaia fosse se dar mal naquela, que ele tivesse mais espaço para bater, que ele não tivesse que ele estivesse exatamente batendo no meio da moto do Bagnaia, não na traseira da moto do Bagnaia. Enfim, o Alex Marques fala que não sabe onde estava o Pecco Bagnaia. O Alex Marques, ele viu que o Pecco Bagnaia estava chegando nele, ele inclusive errou nessa pressão, e ele também
com certeza escutou o motor da moto do Pecco Bagnaia vindo por fora e fechando para dentro. Então, um piloto bicampeão mundial, né, com toda a experiência, desculpa, não dá para aceitar a postura dele, né, falando que não viu nada, que o Pecco que tinha que evitar o acidente. Realmente foi o péssimo aí do Alex Marques. E os comissários da MotoGP, como sempre também, consideraram um lance de corrida, um acidente super perigoso como esse, envolvendo um piloto que está disputando a liderança do campeonato. Diria que o veredito aí dos comissários da MotoGP é um tanto quanto incompreensível nesse caso. Eu revi o acidente, não consigo entender aonde que a culpa pode ser compartilhada e aonde o Bagnaia você pode, enfim, dizer que ele fechou um pouco mais do que ele devia a trajetória em cima do Alex Marques. Mas depois do primeiro contato entre os dois, o Alex Marques não tira a mão do acelerador e continua batendo. Eu, sinceramente, achei muito imprudente. Eu teria dado uma punição até um tanto quanto severa para o Alex Marques. Mas enfim, não sei a opinião de vocês. Acho que é uma coisa que vai dividir bastante as pessoas. Por isso acho que vale a pena a gente discutir, obviamente, com respeito aqui nos comentários. Mas quem não teve nada a ver com isso foi o Jorge Martin, que conseguiu 2 segundos lugares e chegou com uma diferença, com um déficit de 5 pontos para o Pecco Bagnaia. E agora sai com 23 pontos a mais do que o Pecco. Algo muito importante para ele. Quando ele errou na Alemanha, eu imaginei que o Martin não tivesse mais, que o Martin fosse, obviamente, ganhar corridas até o fim do ano, mas não que pudesse disputar o campeonato seriamente. Mas o Jorge Martin tá agora muito vivo no campeonato e apesar de eu ainda achar que a Ducati vai dar um jeito pro Pecco vencer esse campeonato, o Jorge Martin tá fazendo as coisas ficarem mais complicadas cada vez mais. Foram grandes apresentações, tanto que ele comemorou demais ali o segundo lugar, comemorou como uma vitória, né? E de fato foi uma vitória numa guerra. E o Jorge Martin, eu diria que o maior erro dele no final de semana, 2 erros na verdade, né? Um na queda na classificação, que acabou fazendo ele não classificar na primeira fila, e o segundo a tentativa de ultrapassagem dele no começo da corrida do GP em cima do Pedro Acosta, provavelmente tentando fazer o seu pneu não superaquecer atrás do Acosta, que realmente fez um GP muito mais lento do que a sprint em termos de potencial. Mas enfim, bom final de semana do Jorge Martin. E no ano passado ele venceu as 2 corridas em Misano. Vamos ver se esse ano o Pecco Bagnaia é mais 100%. O Pecco Bagnaia tem dores aí no pescoço, o Alex Marques dores na perna, mas enfim, o Pecco Bagnaia já deve estar 100% aí para essa corrida em Misano. No ano passado ele não estava 100%, o Jorge Martin dominou. Vamos ver como é que vai ser esse ano. E o Pedro Acosta, que desde Austin não subia no pódio, né? Desde Austin nós só tínhamos Ducatis no pódio da MotoGP, né? Infelizmente é uma temporada que está sendo divertida, um campeonato que está sendo divertido, mas com corridas, na minha opinião, que não estão sendo grandes clássicos. O Pedro Acosta mostrou toda a capacidade dele, saiu do Q1 e colocou a sua moto na 2ª posição no grid e nos 2 dias conseguiu ir para o pódio, fez corridas muito boas. É aquilo que eu já falei muitas vezes, a KTM encontrou um piloto que pode ser aí um talento geracional, e pelo desempenho do Binder, pelo desempenho do Miller, a gente vê quanto potencial ele tem. Ou seja, a KTM ela pode ter problemas técnicos agora, mas problemas de piloto ela não tem mais. Mas, enfim, falando das outras categorias, vamos falar de Moto 2, que é um campeonato também que tá muito interessante, né? Aparentemente ninguém quer ser campeão de 2024 da Moto 2, o Sérgio Garcia não apareceu o final de semana inteiro, largou em 28º e estava fora dos pontos durante a corrida, saiu da pista, tomou long lap penalty e simplesmente estacionou a moto, aparentemente, nos boxes. Segue líder do campeonato. Joe Roberts tinha uma grande possibilidade de voltar aí a disputar esse título mais seriamente, mas caiu na última volta disputando um acidente até meio similar ali do Alex Marques com o Pecco Bagnaia na mesma curva, né? Disputando com seu companheiro de equipe Marcos Ramírez. Ogura, que se machucou na Áustria, ainda não tá 100%, mas chegou numa boa 8ª posição. E o Fermin Aldeguer, que eu acho que agora deu adeus ao campeonato. Quer dizer, adeus não, porque são poucos pontos ainda que estão, a gente tem muitas coisas pro final, mas está se complicando bastante. O Aldeguer, que foi confirmado na MotoGP nesse final de semana, ou melhor, já tinha sido confirmado na MotoGP, foi confirmado na equipe Gresini, com 60 pontos no top 8 da temporada. E quem tá indo muito bem é o Jake Dixon, que venceu essa corrida, fez a pole position, tirou a pole position no último instante do Diogo Moreira na classificação. Jake Dixon está 43 pontos atrás do Sérgio Garcia, venceu 2 das últimas 3 provas, e é bom a gente lembrar que no começo da temporada ele ficou 5 corridas sem pontuar, as primeiras 5 ele não pontuou, ou seja, olho no Jake Dixon, que realmente pode surpreender nesse fim de temporada. A suspensão WP já está bem acertada, né? Desde Zonju foi pro pódio, chegou na 3ª posição, ainda vai dar bastante o que falar. Diogo Moreira largou na 2ª posição, fez um sábado excelente, fez treinos excelentes, mas na corrida, não sei, teve algum problema na moto, algum problema de setup, mas foi caindo de uma maneira
que não pode acontecer, né? Cair, você largar em segundo e chegar em 17º na prova por problema aí de administração de pneus. É mais uma oportunidade perdida, né? Segundo semestre, muitas oportunidades perdidas aí pelo Diogo Dias. As 3 corridas oportunidades perdidas, né? Na Inglaterra ele estava muito bem disputando o pódio, caiu. Na Áustria classificou em último e chegou em 16º, né? Ou seja, se não tivesse tido problema na classificação, conseguiria ter chegado mais para frente, ter pontuado, e agora mais uma corrida fora dos pontos, largando de segundo, né? Ou seja, muito ruim. O fim da corrida estava levando 3 segundos do Jake Dixon. Precisava ver o que aconteceu. A pena para ele é que o Denison Dill foi pro pódio, né? Foi o primeiro estreante a ir pro pódio nesse ano e agora é o vice-líder, né? Do Rookie do ano, né? O Diogo é o terceiro, mas enfim, tá mostrando muito aí durante essa temporada. O Diogo Moreira aí tem potencial. Vamos ver o que ele pode fazer nas próximas provas. Portanto, o Jake Dixon em primeiro, o Tony Arbolino em segundo e o Denison Dill na terceira posição. E o campeonato, como eu disse, está animado. O Sérgio Garcia tem 162 pontos, depois o Ayogura, Alonso Lopes, 133 pontos, 60 pontos entre o Garcia e o Manu Gonzalez, que é o 8º colocado. E na Moto3 a gente teve uma corrida condicionada à chuva no início do dia, né? Alguns pilotos escolheram o pneu mais macio, outros o mais duro, e quem escolheu o pneu duro se deu muito bem, como foi o caso do José Antônio Rueda, né? Que venceu finalmente a sua primeira corrida. O piloto que é uma promessa desde o ano passado, não mostrou muito até agora, já tinha ido pro pódio, mas não mostrou muito até agora. Enfim, conseguiu a sua primeira vitória numa situação um pouco extraordinária, mas uma primeira vitória vai dar aquele boost de confiança nele e se tornou o piloto número 400 a vencer uma corrida no campeonato mundial aí desde 1949. Enfim, boa prova do Rueda. Já o Davi Alonso ficou na 4ª posição, liderou boa parte da corrida, chegou a abrir um dos pilotos que estava com o pneu mais macio, mas no final das contas não conseguiu manter os seus pneus até o fim da prova, ficou na 4ª posição, mas segue muito na frente no campeonato, 75 pontos na frente. Praticamente a mão no título. Portanto, o Rueda em primeiro, na segunda posição o Colin Vayer, agora o vice-líder do campeonato, e o Luca Luneta indo para o seu primeiro pódio na terceira posição. No campeonato, Davi Alonso tem 237 pontos, depois vem o Colin Vayer e Vertolá, que não apareceu durante esse final de semana, é o terceiro com 157. Bom, muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere like, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!